salve galerinha, tudo bem? Nós estamos aqui dando sequência aos nossos estudos, né? Aproveitando que estamos nessa dinâmica do isolamento, né? Estamos todos em casa, nos cuidando, nos protegendo, mas sem por isso deixar de estudar, deixar de avançar nos nossos estudos, nos nossos conhecimentos. Nós vamos retomar hoje um ponto importantíssimo dentro da cartografia, os elementos da cartografia que nós estamos vendo, que é justamente onde nós começamos a falar sobre mapas, sobre a importância da cartografia e alguns elementos que são importantíssimos na leitura desses mapas. Então nós vamos dar sequência aqui, a partir dessa tela inicial, os elementos da cartografia, nós vamos ver e conversar sobre o que é cartografia efetivamente. Quando nós falamos sobre a cartografia, nós temos que ter em mente que ela representa mais do que uma ciência, ela é uma arte. Essa arte que auxilia na leitura, na interpretação, né, em decodificar todos aqueles elementos presentes dentro dos mapas. A cartografia ela vai designar quais são as técnicas para a elaboração de mapas, e esses mapas eles têm uma função importantíssima, ou melhor, mais de uma função: representar fenômenos, representar elementos, representar diversas situações presentes no nosso dia a dia num formato específico. Todo mapa ele é um texto, todo texto ele deve ser lido. Só que o mapa, enquanto texto, ele apresenta elementos diferentes de um texto tal qual a gente está acostumado a ler. Cartografia é a arte de elaborar mapas. Os mapas reapresentam fenômenos geográficos através de técnicas rigorosas. O que esse texto ele está me dizendo? Ele está me trazendo informações sobre a cartografia. E o mapa ele tem essa mesma função. A gente sabe que ao longo do tempo, os mapas eles foram elaborados de maneiras diferentes, com as técnicas existentes e disponíveis em cada época. Nós temos aí, por exemplo, esse mapa. Vou dar uma ampliada aqui nesse mapa, para a gente poder observar os detalhes. Né? Esse mapa ele não foi feito com as técnicas que nós temos atualmente. Satélites, computadores, mas ele teve uma importância significativa para o momento em que ele foi feito. Esse mapa, diferentemente desse outro mapa que aparece agora na sequência, nós vamos também ampliá-lo, nós temos uma proximidade bem maior com a realidade. Os elementos de elaboração desse mapa, né, a comparação ainda em 1750 e o mapa de satélite, interessante como é que o de 1750, né, feito com essas técnicas ainda lá do século XVIII, o formato, o contorno bastante próximo do que nós temos nos dias de hoje. Então essas técnicas de elaboração dos mapas, elas passam necessariamente pelos estudos da cartografia, pelos conhecimentos da cartografia, de que maneira a cartografia ela vai possibilitar a produção e a leitura desses mapas. O mapa é importante? O mapa é muito importante. É só para a geografia? Não, o mapa me auxilia até mesmo no dia a dia. Quando você pede aí uma comida, né, via aplicativo, sem fazer propaganda, mas você consegue acompanhar o entregador trazendo essa comida de lá de onde ela é feita até a sua residência. Então os mapas, eles têm importância e têm importância significativa. Seguindo, vamos falar sobre os tipos de mapa. Deixa eu ampliar aqui a minha presença na tela. A gente sabe que existem dois tipos de mapa. Os chamados mapas de base e os chamados mapas temáticos. O que um tem a ver com o outro? O mapa de base, ele é a base. É a partir dele que são feitos todos os outros mapas. Que tipo de informação traz um mapa de base? Vamos seguir nos nossos slides aí. Então nós temos em relação ao mapa topográfico ou de base, esse nome topografia indica, né, a formação, né, indica os processos relativos ao relevo, altos e baixos do relevo, é um mapa a partir do qual se produzem os mapas temáticos. Um mapa topográfico é um mapa de base, é aquele que serve como base para a produção de outros mapas. Então eu tenho aí, ó, nessa imagem que aparece logo abaixo, vou ampliar, um exemplo aí de mapa topográfico.
onde ele mostra a topografia, onde ele mostra aclives, subidas, declives, descidas, onde ele mostra altos e baixos do relevo a partir dessas linhas, que são as curvas de nível. Próximo slide a gente fala melhor sobre elas. Mas cada linha dessa representa o quê? Um ponto de altitude diferente. E aí eu tenho nessa região representada no mapa, Taquatiara, Itaipuaçu, todas as informações relativas ao relevo. Em relação à topografia, o mapa básico ele vai trazer essas informações. Altimetria, a partir dessas linhas aí. Bom, seguindo, nós temos, além do mapa topográfico, temos também os mapas temáticos. O mapa temático é simples, ele vai apresentar para a gente um tema específico. E dentro desse tema que está tratando o mapa, eu consigo analisar, ler os fenômenos apresentados de acordo com aquilo que o mapa está tratando. Se eu quero um mapa com a localização dos shopping centers no Brasil, qual seria o tema desse mapa? Shopping centers do Brasil. Eu consigo fazer isso? Consigo. Está aí no cantinho da tela. Um mapa com a localização dos shopping centers no Brasil, onde cada ponto desse aí representa a existência de um shopping center, ou melhor, representou no momento em que esse mapa foi feito. É claro que o mapa ele não expressa a realidade agora, ele expressa elementos de uma realidade de quando ele foi produzido. Então aqui, cada ponto do mapa apresenta ou representa a localização de um shopping center no Brasil. Volta para cá. Entendeu? O mapa de base, ele é base para todos os outros mapas serem elaborados. Ele é um mapa que me mostra informações de topografia, informações de relevo. O mapa temático, ele vai apresentar um tema específico. Um mapa de população, um mapa do relevo, um mapa do clima, um mapa dos solos, um mapa da existência de recursos minerais, rios, enfim, cada mapa vai ter um tema específico que vai ser tratado a partir de um mapa temático. Tranquilo? Então vamos seguir. Vamos falar agora de maneira específica sobre as curvas de nível. É importantíssimo entender e compreender o que são as curvas de nível. São linhas presentes nos mapas topográficos que são utilizadas para representar diferentes altitudes. Cada ponto em cima de uma mesma linha vai ter sempre a mesma altitude. Então, está aqui aparecendo para vocês agora um exemplo de curvas de nível, onde eu tenho aí linhas, 4, com númerozinhos aí associados a essas linhas. De fora para dentro, a primeira linha, altitude de 100 metros, a segunda, 200 metros, terceira, 300 metros, a quarta, 400 metros. Todos os pontos em cima dessas linhas, eles vão ter sempre a mesma altitude. À medida que eu vou de fora para dentro, em direção ao centro, o que está acontecendo com o relevo ali? Ele está aumentando. De dentro para fora, o que vai acontecer? Se eu vou do 400 ali em direção a 100, eu estou descendo. Então, de fora para dentro eu tenho um aclive, de dentro para fora eu tenho declive. Então, esses movimentos de subida e descida que ficam expressos a partir das curvas de nível. Um outro exemplo aí para vocês, e aqui eu quero destacar um conceito importantíssimo quando nós falamos sobre as curvas de nível, que vocês não podem esquecer, está aqui. Observa o desenho da parte de baixo e a parte de cima. Observa que quanto mais próximas estão as linhas, o que acontece com o relevo aqui em cima? Ele é mais inclinado. Então, quando nós falamos nas curvas de nível, quanto mais próximas as curvas de nível, mais íngreme, mais inclinado é o relevo. Quanto mais afastadas as curvas de nível, eu tenho menor declividade. O relevo ele é mais suave. E isso é importantíssimo para responder uma série de questões que falem sobre curvas de nível. Então, isso é importante.
Curva de nível mais próximas, maior aclive ou declive, maior é a inclinação. Curvas de nível mais afastadas, menor vai ser a declividade. Olha para cá. Pertinho aqui do tio. Tranquilo? Curva de nível próxima, mais íngreme. Curvas de nível mais afastadas, menos íngremes. Certo? Vamos seguir. Diminui o tio de novo. Sem fazer bagunça. Aí. Bora, sequência. Falando agora sobre essa outra maneira de expressar as curvas de nível. Parecem que são placas, né? Uma sobre a outra, sobrepostas. Essas placas também são pontos que têm a mesma altitude. É uma forma interessante também de representar as diferentes curvas de nível. Anamorfose. Esse nome, ele parece assustar. Esse nome é um nome engraçado, mas a anamorfose é uma coisa muito simples. São mapas que não têm preocupação com a técnica, com escala, com os elementos essenciais para a elaboração de um mapa rígido, de um mapa científico, podemos dizer assim. A anamorfose, ela vai pegar o tema, que é o do mapa, e vai exagerar. Eu quero um mapa sobre a população mundial. Os países que apresentam maior população, eles vão aparecer dessa maneira aí, ó. Eles vão aparecer exagerados. Vamos ampliar esse mapa para vocês poderem ter noção sobre isso. Aí, qual é o país mais populoso do mundo? O país que tem a maior população do mundo é a China. Olha como é que a China aparece no mapa. Ela aparece com um tamanho bem maior do que aqueles mapas tradicionais, aqueles mapas que a gente costuma ver nos atlas, nos livros e tudo mais. Segundo país mais populoso do mundo é a Índia. Olha o tamanho da Índia em relação àquilo que é a Índia normalmente. Estados Unidos é um país populoso, parece grande. Brasil é um país populoso, aparece grande. Então, em relação à anamorfose, ela vai apresentar essa característica. Ela vai exagerar o fenômeno retratado para que você possa entender e fazer a leitura. Se eu quero um mapa sobre uma anamorfose, falando sobre economia, sobre os países mais ricos do mundo, os países que têm a maior potencial econômico, o maior potencial econômico, eles aparecem com o seu tamanho mais ampliado. O Japão apareceria exagerado, a Alemanha apareceria exagerado, os Estados Unidos apareceriam exagerado. Então são elementos relativos ao tema do mapa que vão fazer construir uma anamorfose. Exagera aquilo que é o que quer ser retratado, aquilo que se deseja retratar no mapa. Então são mapas estilizados, não tem preocupação com proporção. A gente vai falar de escala num próximo vídeo. O tamanho da área representada vai estar relacionado a esse tema específico do mapa. Quando você observar mapas nesse estilo, que não respeitam o tamanho dos países, que tem algum tema específico, pode crer que é anamorfose. E aqui, de vez em quando, cai em vestibular, no Enem, de vez em quando cai em questão de prova, então é importante ficar atento a isso. Vamos seguir aqui nos nossos estudos. Mas agora nós vamos deixar os próximos tópicos para um outro vídeo, senão vai ficar muito grande esse daqui. Não esqueçam de estudar, de responder as atividades que estão sendo colocadas na plataforma e bons estudos! Valeu!